Sobe para 6 o número de casos suspeitos de febre amarela no Espírito Santo. As 350 mil doses da vacina chegaram hoje ao estado e vão ser distribuídas para os municípios que fazem divisa com Minas Gerais. No estado mineiro, 7 mortes por febre amarela já foram confirmadas. Aqui no estado, a procura pela vacina aumentou. Em postos de saúde, faltam doses para atender a demanda. A ação de criminosos na Praia da Costa, em Vila Velha. A dupla rende um motorista que colocava a mala no carro e foge com o veículo. Comerciantes da região pedem reforço na segurança. Quarta-feira de acidentes no estado. Uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas. Em Vila Velha, um homem foi atropelado. No interior do estado, um caminhão tombou. E na rodovia do Contorno, 2 carros bateram de frente. Agente penitenciário atirou na mulher por ciúmes. Foi o que a polícia concluiu após 11 dias de investigação. Dona Lúcia teve uma hemorragia no olho direito. Está com dificuldade para enxergar, consequência da diabetes. De acordo com a Sociedade Brasileira, 4 de cada 10 diabéticos sofrem alterações na visão. Policial militar atira contra o ex-marido. O homem afirma que se separou depois de uma traição e começou a ser perseguido pela soldado. E cães e gatos são vacinados contra a raiva. A ação foi realizada depois que morcegos infectados pela doença foram encontrados em Vitória. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Sobe para 6 o número de casos suspeitos de febre amarela no estado. 350 mil doses da vacina chegaram hoje ao Espírito Santo. Terão prioridade cidades que fazem divisa com Minas Gerais. No estado mineiro, foram confirmadas 7 mortes provocadas pela doença. Na porta da unidade de saúde do bairro Jardim da Penha, em Vitória, um aviso deixava claro que não havia mais vacina contra a febre amarela. José Luiz, que vai viajar para Minas Gerais com a família, não conseguiu se prevenir. Eu vim aqui procurar vacina para a febre amarela, porque a gente vai passear na casa dos avós em Minas Gerais, na cidade de Resplendor, e viemos aqui para fazer uma prevenção. Mas nos informaram como aqui na área que está com endêmica, então eles não têm a vacina. No bairro Jardim Camburi também faltavam doses e não há previsão para a reposição da vacina. Vim me vacinar, né, que tá esse caos de febre amarela e desde cedo até agora nada, tá sem vacina, estamos aguardando aí. Aqui no Espírito Santo, o número de casos suspeitos de febre amarela subiu de 4 para 6. O estado já recebeu as 350 mil doses da vacina contra a doença, destinadas aos 26 municípios que fazem limite com Minas Gerais. Essas vacinas serão distribuídas a partir de amanhã e caberá a cada município definir a estratégia de vacinação. Hoje à tarde, prefeitos e secretários de saúde dos 26 municípios, onde será realizada a vacinação preventiva, se reuniram com o secretário estadual de saúde. Nós vamos receber as doses e vamos intensificar a campanha na região rural. Vamos aplicar primeiro nas zonas rurais e depois fazer a aplicação na cidade. A Secretaria Estadual de Saúde disse que a intenção de vacinar moradores de áreas que fazem limite com Minas Gerais é criar uma barreira de proteção que impeça a possibilidade da doença chegar à área urbana. Nós estamos combinando com os prefeitos aqui para começar a vacinação pela área silvestre, porque a prioridade nossa é bloquear a área silvestre. Nós não temos nenhum caso urbano também, nem suspeito. A transmissão da febre amarela acontece em 2 ciclos. Em ambientes silvestres, os mosquitos picam o macaco infectado e transmitem a doença ao homem também pela picada. Na área urbana, a transmissão acontece por meio do Aedes aegypti, mas desde 1942 não há registro de febre amarela no ambiente urbano no Brasil. Do ponto de vista da doença em si, a febre amarela é a mesma, mas existem 2 ciclos de transmissão diferentes.
O que nós estamos vendo hoje no Brasil é uma transmissão silvestre, que ela ocorre em regiões de mata. São mosquitos de espécies, de gêneros diferentes do que o Aedes nosso aqui. Os sintomas da febre amarela são semelhantes aos de doenças como dengue e hepatites. Os casos suspeitos notificados estão sendo investigados. À medida que você faz um bloqueio nessa região das pessoas que moram nessa área rural, essas pessoas não pegarão a doença e não tem como a doença sair de lá. Se você bloquear essa área, pessoas não adoecerão e não virão para cá, que é a medida correta que o Ministério adotou e que o Estado está tomando. Outras 150 mil doses da vacina devem chegar ao Estado até sexta-feira. Bandidos atacam numa das avenidas mais movimentadas da Praia da Costa, em Vila Velha. Tranquilamente andavam pela calçada e abordaram um motorista que estava perto do veículo. Comerciantes da região pedem socorro. Trancados. É assim que os comerciantes da Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha, ficam o dia inteiro. Infelizmente, tem que ser tudo trancado porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Nessa loja de roupas infantis, pelo menos 3 celulares foram furtados no ano passado. Os bandidos tentam despistar a vítima e levam o aparelho. Finge que é cliente, né? Geralmente é usuário de drogas, e finge que vai comprar. Como a gente não pode excluir, né? Os clientes, abre a porta, atende naturalmente, normalmente, e acontece dele fingir que vai comprar e, na primeira oportunidade, furta o celular. Isso já aconteceu umas 3 vezes. E não existe nem horário específico para isso não. Na verdade, enquanto o comércio estiver aberto, é tempo para os bandidos atacarem. A gente fica preso e os bandidos soltos. A gente não pode deixar a porta aberta porque eles entram, eles pegam o celular no balcão, saem correndo. Muito drogado também, eles entram pedindo e a gente fica com medo. Agora, quais são os horários mais comuns para esse tipo de coisa acontecer? O dia todo, não tem horário. É de manhã, é de tarde, de noite, a hora que for. Pois é, a situação ficou tão dramática por aqui que os comerciantes criaram até um grupo de WhatsApp para um avisar o outro se estiver passando alguém suspeito aqui na região. Isso é necessário porque nessa terça-feira mesmo, 2 suspeitos roubaram um carro por volta das 7 da manhã. Nas imagens a gente vê que a dupla anda tranquilamente na calçada e surpreende um homem que está colocando as malas no veículo. Os bandidos mandam a vítima ir embora e saem dirigindo o carro. Isso também aconteceu na Avenida Hugo Musso. Eu ligo sempre para o 4º Batalhão, que eles mandam, né, a gente ligar para poder fazer a denúncia, reclamar, falar que está sendo assaltado, está tendo um fluxo, mas que todos têm que ligarem e acaba que a gente não vê nenhum policiamento sendo passado na rua. A Polícia Militar disse que faz o policiamento na região e que os problemas de insegurança são discutidos com a comunidade. A PM orienta que os crimes devem ser comunicados aos CIODs e registrados na delegacia. Denúncias devem ser feitas pelo 181. Acidente com morte em Vila Velha. Um pedestre foi atropelado. O acidente aconteceu na Rodovia do Sol, perto do viaduto que dá acesso à rodovia Darli Santos. A vítima é um rapaz que não foi identificado pela polícia. Ele estaria andando desorientado na pista e acabou sendo atingido por um caminhão. O motorista fugiu sem prestar socorro à vítima. O trânsito na rodovia ficou congestionado, já que a pista teve que ser parcialmente interditada. Mas agora a pista já está liberada. Uma soldado da PM atirou no ex-marido. Ele conversava com um amigo quando foi surpreendido pelos disparos. Pelo menos 7 cápsulas foram encontradas pelo chão. Os tiros foram disparados por uma soldado da Polícia Militar de 30 anos. Ontem, por volta das 6 horas da tarde, ela e o namorado passavam de carro pela rodovia Carlos Lindenberg, na altura do bairro Nossa Senhora da Penha, quando avistaram um carro do ex-marido da PM. Marcos alega que foi cercado e teve que correr dos tiros que atingiram o carro dele. No final do expediente, a gente saiu quando o proprietário estava fechando a oficina. Aí eu mais o mecânico que trabalhava lá estava conversando na calçada, aí o carro dela, que eu acredito que conduzido pelo atual namorado dela, jogou o carro para cima de mim. E ela no banco do carona. Aí eu passei a mão numa pedra, me assei jogar em cima do carro e joguei. Aí ele abriu. Aí com isso ela pulou, desceu do carro e começou a executar disparo contra mim. Eu e mais o rapaz.
Aí eu escondi atrás do meu carro, que é uma Towner, ela começou a disparar. Na lataria do carro, várias perfurações. Marcos chegou a ser atingido nas costelas. Por sorte, o tiro foi de raspão. A confusão envolvendo ele e a ex-mulher é antiga. Eles foram casados por 10 anos, tiveram 2 filhos e há 4 estão separados. Marcos alega que foi traído e desde o término do relacionamento é perseguido pela soldado. Na pasta que ele carrega o tempo todo estão cópias de vários boletins e procedimentos registrados contra a mulher. Uma guerra que parece não ter fim. Peguei ela no flagra com outro policial na cama. Depois desse dia, ela começou a infernizar minha vida. A soldado, o namorado dela e Marcos foram ouvidos na divisão de homicídios e proteção à pessoa. Gabriele Cristina Leles de Souza foi autuada por tentativa de homicídio. Ela foi levada para a carceragem do quartel de Maruípe. A corregedoria da PM disse que vai apurar o fato e acompanhar o trabalho da Polícia Civil. Atenção, estudantes! As notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2016, já estão disponíveis. Para fazer a consulta, é preciso acessar o site do Enem e informar dados pessoais e senha. No portal Tribuna Online, você encontra o link para acessar a página. O combate à raiva em Vitória. Vários animais foram vacinados. A ação foi realizada depois que um morcego infectado pela doença foi encontrado na região. Moradores de Solon Borges, Maria Ortiz e região, em Vitória, receberam a visita de agentes de saúde para ter os animais de estimação protegidos contra o vírus da raiva. Na última quinta-feira, dia 12, foi encontrado um morcego morto aqui no bairro Solon Borges. Depois de alguns testes, descobriram que este animal estava contaminado pelo vírus da raiva. E para proteger os animais e também os moradores aqui do local, a Secretaria de Saúde começou esta campanha. Esse animal ele foi recolhido na última quinta-feira, no dia 12. Foi recolhido dentro de um quintal de uma residência em que haviam 3 outros animais, 3 cães, né? Felizmente, os 3 cães são vacinados, são previamente vacinados, então a nossa equipe vai fazer um acompanhamento desses animais de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. Mas o fato de ser encontrado um morcego positivo para a raiva é um indicativo de que o vírus da raiva está circulando na população de morcegos. Então, o objetivo desse trabalho aqui hoje é, além de reforçar a vacina nos animais dessa região, é também levar informação para as pessoas de que os morcegos eles podem estar contaminados com o vírus e do risco que existe em você, enfim, ter o contato com um animal desse. Os 2 gatos da Alexandra foram vacinados e agora estão fora de perigo. A gente já tem bastante cuidado, faz o acompanhamento deles direitinho no veterinário. Então é sempre bom essas campanhas. A raiva é uma doença extremamente grave. Por ser extremamente grave, por ela não ter cura, ela é uma doença que exige um cuidado muito grande, porque ela é 100% prevenível. Quem não estava em casa quando os agentes passaram, pode solicitar uma visita. E para os moradores de outras regiões, vale ficar atento ao vírus. Se alguém, porventura, não recebeu a gente na sua casa ou não estiver no horário, né, que a gente vai trabalhar de 7h30 a 1h30, não estiver nesse horário em casa, a pessoa pode ligar para o telefone 156 aqui da Prefeitura de Vitória, que a gente vai entrar em contato e vai adotar a providência seja necessária para que essa pessoa seja, no caso, contemplada com essa ação. Olha, a orientação é sempre vacinar cães e gatos. Caso apareça algum arranhão no animal, é preciso levá-lo ao Centro de Controle de Zoonoses do município para que seja avaliado por um especialista. Dona Lúcia começou a sentir uma dor no olho direito, um incômodo. Logo depois teve uma hemorragia e agora está com dificuldade para enxergar. Tudo consequência da diabetes que ela desenvolveu na gravidez. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, 4 de cada 10 diabéticos sofrem alterações na visão. E se não fizer o tratamento adequado, pode levar à cegueira. Andar pela calçada, desviar de obstáculos. Coisas tranquilas, corriqueiras. Mas só que para Dona Lúcia, isso não é coisa fácil não. Para conseguir andar, ela tem que se escorar em grades e muros. A causa disso é que ela tem hemorragia nos olhos, que a deixa quase cega. A maior dificuldade para mim, quando eu vou pegar o ônibus, eu tenho dificuldade para ver,
o número, o nome do ônibus que eu vou pegar, para ler. Então, ler praticamente eu não estou lendo, porque não tem como. O problema é maior na visão direita. Ela começou a ter dificuldades para enxergar há uns 2 meses. Isso por causa da diabetes, consequência da gravidez. Eu desenvolvi a partir do momento da minha gravidez que eu tive, que eu passei a adquirir a diabetes. Aí depois a minha filha nasceu e eu continuei o tratamento e a diabetes não acabou. A hemorragia da retina é uma consequência de uma diabetes mal controlada. Se esses problemas não forem tratados, a pessoa pode perder a visão. E para evitar isso, Lúcia tenta se cuidar como pode. Hoje ela veio ao médico que a examinou com bastante cuidado. A hemorragia no olho, principalmente em se tratando de um paciente diabético, é um acometimento intraocular, intrarretiniano, consequente a um rompimento de um microaneurisma dentro do olho. Acontece principalmente nos pacientes em que não tem o cuidado do tratamento, tanto clínico quanto cirúrgico, ou em forma da dieta, da medicação, a aplicação de raio laser na retina para eliminar os microaneurismas formados. Consequente a essa situação, você tem a hemorragia dentro do olho. Só para reforçar, são 2 tratamentos. Um contra a hemorragia nos olhos e outro contra a diabetes. Hoje em dia nós temos um armamento muito grande contra a diabetes, tanto do ponto de vista alimentar quanto medicamentoso, e oftalmologicamente falando, você tem o raio laser, você tem as injeções intravítreas, você tem a cirurgia em que vão evitar de que a pessoa fique cega. Mas, mesmo com todo esse tratamento, se a pessoa não ajudar, ela com certeza vai perder a visão. E perder a visão por diabetes é perda irreversível. Aos 47 anos, Dona Lúcia tem mais um desafio: reduzir os níveis de glicose. Vou, procurar fazer, assim, tudo que o médico vai me receitar. Eu preciso dos meus olhos para cuidar da minha filha. É isso aí. Caminhão tomba e deixa pai e filho feridos na região do Caparaó. A cabine se desprendeu depois do impacto. O caminhão tombou às margens da rodovia. O acidente aconteceu na BR-262 em Ibatiba. O motorista teria perdido o controle da direção. Por causa do acidente, a rodovia teve que ser interditada nos 2 sentidos. Os feridos foram socorridos e levados para o pronto-socorro da cidade. O trânsito na rodovia já foi liberado. As investigações do caso do agente penitenciário que atirou na barriga da mulher grávida foram concluídas. O crime teria sido motivado por ciúmes. Após 11 dias de investigação, a polícia fechou o inquérito contra o agente penitenciário. Rafael Zardo Neto, de 34 anos, pode pegar mais de 40 anos de cadeia por ter baleado a esposa grávida de 6 meses e motivado a morte prematura da filha. O crime aconteceu no dia 7 deste mês, após um show que o casal assistiu em Guarapari. Mesmo evento em que um dentista afirmou ter sido agredido por Rafael com um soco na boca. O jovem chegou a perder um dente por conta da agressão. No carro do agente penitenciário foram encontrados 2 pinos de cocaína. Além disso, Rafael responde a outros processos por condutas ilegais, como disparo de arma de fogo em via pública. Dentre eles, a tentativa de homicídio qualificado, o aborto provocado por terceiro, embriaguez ao volante e a posse de drogas para consumo próprio. Durante o processo de investigação do caso, a vítima, Emanuela Moreira, de 26 anos, apresentou 2 versões completamente diferentes. A polícia não sabe se Emanuela foi coagida, mas quando ouvida oficialmente, ela mudou a versão. Durante o inquérito, além da vida pregressa de Rafael, a polícia investigou também o relacionamento dele com Emanuela. De acordo com familiares, o casal brigava constantemente por conta de ciúmes e, por esse motivo, a vítima já teria saído de casa uma vez. Durante todos esses dias, o agente penitenciário se reservou o direito de ficar calado, mas para a polícia, a versão de que Rafael tenha sido movido por ciúmes é a que melhor se encaixa na história. Esse levantamento familiar foi feito, o ciúme sempre permeou a vida do casal, do temperamento dele, de considerado pessoa estourada, acabou resultando nesses crimes. O inquérito será encaminhado à Justiça.
O agente penitenciário foi oficialmente afastado da função e continua preso. A mulher baleada já teve alta. Quinta-feira com chuva rápida no começo do dia no litoral do extremo norte capixaba. Nas outras áreas, sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva. Nosso vento mais intenso continua. Na capital, mínima de 22 e máxima de 34 graus. E a seguir, carros batem de frente e 3 pessoas ficam feridas. A gente já volta. Acidente na rodovia do Contorno deixa 3 pessoas feridas. A batida aconteceu no trecho da Serra. Os 2 veículos bateram de frente. A passageira da caminhonete teve ferimentos graves. Já os condutores sofreram ferimentos leves. Todos foram socorridos. O trânsito na rodovia teve que ser desviado para o resgate das vítimas. As causas da batida ainda não foram informadas. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.